todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML, CSS e JavaScript. Bem, nessa aula a gente vai criar mais um projetozinho aqui junto, tá? Porque, gente, prática, ela leva à perfeição. Quanto mais nós praticar, melhor é para nós mesmos, tá bom? Então, bora lá. Vamos fazer mais um projeto juntos, tá? Quanto mais a gente for, praticando, melhor vai ser para nós, para o nosso conhecimento, tá? Então, a gente cresce em conhecimento estudando e não só, gente, ouvindo, mas praticando, tá? Então, bora lá. Eu tenho aqui a minha pasta JavaScript, tá? Dentro dela eu criei uma pasta chamada filtro de lista dinâmico, tá? E dentro dela eu já estruturei todo o meu projeto, tá? Nós temos aqui o nosso arquivo index.html, que é a nossa página principal. Nós temos dentro da nossa pasta JavaScript um arquivo chamado script.js, que é o nosso arquivo de JavaScript, tá? Nós temos também dentro da pasta CSS o nosso arquivo style.css, que é o nosso arquivo de estilização. Então, veja só que tudo está já estruturado. Nós temos o index, onde vai todos os elementos, tá? Da nossa página web. Nós temos o nosso arquivo, onde vai toda a parte de estilização, tá? É aquilo que torna agradável, bonito aos nossos olhos, tá? E temos também nosso arquivo que vai toda a parte de interagir, tá? Que a gente consegue fazer o que? Interação aqui na nossa página web. Bem, dito isso, bora lá, tá? Aqui no nosso arquivo index.html, eu tenho que primeiro chamar a estrutura básica de uma página web, tá? E a gente já viu isso na nossa primeira aula de HTML, então nós já aprendeu sobre a estrutura básica de uma página web. Bem, dito isso, shift ponto de afirmação, e ele traz para mim o quê? A estrutura básica de uma página web. Então, nós já temos aqui a nossa estrutura básica de uma página web. Eu vou fazer algumas mudanças, tá? Eu vou tirar de inglês e vou colocar para português do Brasil. O que isso aqui quer dizer, Jéssica? E aí você está me perguntando isso é porque você não aprendeu sobre a estrutura básica de uma página web ou você não assistiu minha primeira aula de HTML, tá bom? Então, eu recomendo que você aprenda básica, tá, gente? É o básico, né? Já tá dizendo, estrutura básica, é o básico. O básico a gente tem que aprender, tá? Aqui, gente, eu tô, tá? Mudando de inglês para português do Brasil. Por quê? Porque se eu tiver um leitor de tela, ele vai compreender que a minha página, ela está em que? Português do Brasil, tá bom? Então, isso aqui é muito importante, tá? Então, eu tô colocando aqui em português do Brasil, porque se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender. Ah, essa página, ela tá em qual linguagem? Português do Brasil. Então, agora eu vou mudar aqui o meu título, tá? Eu vou colocar o título como filtro de lista dinâmico. Prontinho, tá? Aqui já está configurado a parte essencial, que é qual é a linguagem, tá? E o meu título. Agora eu preciso pensar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que interligar, tá? Conectar os meus arquivos externos com a minha página principal, tá? A página que eu quero utilizar esse estilo, a página que eu quero utilizar essa interação, tá? Então, eu quero conectar esses caras aqui. Como é que eu faço? Bem, bora lá. Se eu tenho um arquivo CSS e eu quero conectar esse arquivo externo, tá? Isso aqui é um arquivo externo, tá, gente? Lembra, tem 3 formas de utilizar o CSS no arquivo HTML, tá? CSS align, interno e externo, tá? A mesma coisa também no JavaScript, tá? Então, arquivo CSS, eu vou vir aqui dentro da cabeça, tá? Dentro do cabeçado do documento da página web, eu vou chamar o elemento link, tá? E aqui eu posso passar o caminho até o meu arquivo CSS. Então, eu vou entrar dentro da pasta CSS e procurar o arquivo CSS que eu quero conectar a essa minha página. Qual é o arquivo? Style.css, tá? Pronto, já está conectado. Agora, dentro do corpo da minha página, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou chamar o elemento script, tá? E aí, eu tenho que chamar também aqui um atributo chamado src, tá? Que é para mim poder passar o quê? O caminho. Qual é o caminho que eu tenho que percorrer? Eu tenho que entrar dentro da pasta JS e procurar o arquivo JavaScript que eu quero interligar a minha página, que é o quê? Script.js, tá? E aí, gente, vamos
utilizar esse carinha também, que eu já falei sobre ele quando eu falei sobre JavaScript, tá? Externo, interno, align, tá? Que primeiro ele vai carregar os elementos HTML e aí depois ele chama aqui o nosso arquivo aqui JavaScript, tá? Bem, agora basta a gente abrir a nossa página web, tá? Existem duas formas. Primeiro, você pode ir na pasta onde você criou, tá? Filtro de lista dinâmico, e clicar aqui no index.html. Vou pegar aqui o caminho e vou colocar aqui. Opa! Pronto. É que ele abriu no outro navegador, e aí eu não quero usar o outro navegador, vou usar esse aqui, tá? Então pode ver que aqui tá, filtro de lista dinâmico e não tem nada no corpo da nossa página, porque não tem nada no corpo da estrutura básica da nossa página web aqui, tá? Então se eu colocar alguma coisa, eu salvo e recarrego essa, tá? Isso é tão legal porque eu tenho que salvar e recarregar a página aqui, tá? Então existe uma outra forma de abrir a nossa página web, que é o qual? Utilizando uma extensão, tá, gente? Se a gente utilizar a extensão Live Serve, e eu já venho falando sobre ele já faz um tempo, tá? Mas eu vou falar de novo, vou pesquisar aqui o que ele não quis abrir ali. Esse carinha aqui, tá? O Live Serve, você instala ele. E aí, como é que eu utilizo, Jéssica? Depois de eu fazer a instalação, eu vou no meu arquivo index.html, que é a minha página, né? O web que eu quero abrir. E eu aperto aqui nesse ícone aqui, ó, Go Live, tá? Quando eu aperto ele, ele vai abrir no navegador, tá? Ele abriu aqui do lado. Mas aí eu vou fechar, porque eu não quero usar o outro navegador, eu quero usar esse navegador aqui. E eu vou colar ele aqui. E ele já abriu para mim. Agora veja só a diferença desses dois, né? Que aí você pode até falar, mas qual é a diferença, Jéssica? A diferença aqui, gente, que o que eu fizer aqui, basta eu salvar e ele já recarrega para mim. Eu não preciso vir aqui e apertar para recarregar. Então, tudo que eu fizer aqui, todas as mudanças que eu fizer no meu código, tudo que eu aplicar no meu código e eu salvar o meu código, ele já vai mostrar aqui para mim diretamente, tá? Então, eu ganho tempo, tá? E tempo é muito importante, principalmente para nós programadores, que é o que a gente às vezes não tá tempo, né? Então, bora lá. Bora para a aula de hoje. Vamos fazer o nosso projeto, tá? Eu vou criar uma div, tá? Eu vou ter uma classe chamada container. Eu vou ter um H1. Eu vou passar rápido, tá, gente? Porque isso aqui a gente já falou sobre isso, tá? Acredito que a gente não precisa ficar aqui falando sobre, tá? Então, eu vou criar aqui. Então, dentro da minha div, eu tenho um H1. Eu vou ter o nosso input, tá? Que vai ser do tipo texto. Colocar assim, para a gente poder ver quais são os atributos, tá? Então, a gente vai ter o type, que é o tipo, vai ser tipo text. A gente vai ter o transcode, que é o que vai aparecer, tá? Dentro ali para nós, aqui na caixinha, tá? Então, pesquise tutoriais. Opa, pesquise tutoriais. Vou ter um ID. Vou ter uma class, né, para poder depois utilizar ele. Pronto, nosso input está pronto. Agora eu vou criar o nosso UL, tá? Que é a nossa lista, tá? Aqui dentro dele, tá? Vai ser os itens que serão inseridos dinamicamente, tá? Via JavaScript. E a gente já fez isso várias vezes, gente. Não é nada novo, né? Quem está acompanhando o curso, né? Já entende, né? Isso aqui, nada aqui é novo, tá? Por isso que eu não estou muito focando em falar sobre, tá? Porque a gente já vem vendo tanto, né? Que acredito que já está na cabeça de vocês isso, tá? Pronto. Bom, nós temos nossos IDs que a gente vai utilizar lá no JavaScript. Nós temos as nossas classes, tá? Que a gente vai utilizar no nosso CSS.
elementos que já está aqui na nossa tela, tá? Então, aqui no arquivo HTML é somente isso. Agora, na parte de estilização, aí senta que vem coisa, tá? Mas, novamente, a gente já falou tanto de CSS, que já está na cabeça de vocês também, vou passar rapidamente, tá? No campo da minha página, eu vou simplesmente colocar uma cor, tá? Eu vou colocar um gradiente, tá? Vou colocar aqui 135 graus e vou colocar aqui essa cor aqui, EAEFF. Vai começar 0%. E aí, quando ele finalizar, né, ele vai aumentando aí de 8 CFCE de 100%. Tá? Opa, B. Agora a gente pode ver que a gente tem essa cor aqui, tá? Degradê aqui, tá? Eu poderia até, acho que eu vou aumentar isso aqui, vou colocar de 192 graus. Pronto, acho que ficou melhorzinho, tá? Bem, bora lá. É, Vou colocar aqui o ponto container. Então, agora eu vou estilizar o nosso container, tá? Que é o container principal, que envolve todo o nosso conteúdo, né? E a gente sempre lembra, gente, vem e veja, tá? Então, nós temos uma div que ele é o nosso container principal, que ele engloba todo o que? Todo o nosso conteúdo, tá? Todos os nossos elementos. Então, é isso que eu quero trabalhar agora nesse momento. Eu vou colocar um espaçamento interno de 25 pixels, tá? Lembrando, gente, tá? Que quando eu coloco assim, ele aplica para todos os lados, em cima, embaixo e dos lados, tá? Eu vou colocar aqui o máximo de largura dele vai ser de 550 pixels, tá bom? Eu vou colocar aqui uma margem em cima e embaixo de 30 pixels e eu quero deixar centralizado, vou colocar alto, tá? Então, quando eu tenho uma div, eu posso utilizar esse alto aqui, tá? O que eu tô falando? Ó, centralizo o container, tá? Na página com 30 pixels de margem no topo e embaixo. É isso que eu tô falando, tá? Bem, eu vou deixar ele meio arredondado. Vou colocar aqui 12 pixels. Vou colocar uma sombra também. Vou colocar 0, 8 pixels, 20 pixels, um RGBA, tá? E os três primeiros números é a cor. Eu vou colocar a cor preta aqui, 0, 0, 0. E a opacidade dele eu vou colocar de 12%, 0,12, tá? Prontinho. Eu não tô gostando desse degradê aqui. Eu vou remover isso aqui. Pronto. Vou tirar aquela cor do fundo lá. Depois, qualquer coisa, a gente pode colocar ela se a gente preferir. Bem, eu vou colocar aqui uma borda, um pixel solid, RGBA, tá? Lembrando, novamente, as três primeiros números é a cor, tá? Então, aí um cinza, tá? E eu vou colocar a opacidade de 0,3, né? Que dá 30%. Bem, bora continuar. Agora eu vou utilizar o título, tá? Então, ponto title, font size, tamanho do texto, vou colocar 24 pixels. Vou colocar a espessura de 600. Vou colocar aqui um color, né, do texto, a cor do texto. Vou colocar jogo da velha 2C, 3E, 50. Vou colocar o texto centralizado, center. Vou colocar uma margem embaixo de 20 pixels, tá? Uma margem externa. Vou colocar a posição dele relativo. E eu vou colocar um pad, que é um espaçamento interno embaixo de 10 pixels. Bem, para o título, eu vou colocar aqui o after, tá? Porque eu quero aplicar um estilo da linha
decorativo abaixo do meu título, tá? Isso aqui só pela belezura mesmo, tá, gente? Não há necessidade, mas só para deixar, né, bonito na aula, vamos aplicar, tá? Eu podia passar aqui bem rapidinho, por isso que eu coloquei aqui a posição relativa, tá? Porque eu vou agora usar uma posição absolute, e lembre, ele sempre procura o elemento mais próximo que tem um relativo, tá? Para ele poder se basear, tá? E se não tiver, ele vai utilizar o nosso HTML mesmo, tá? A nossa página. Bem, bora lá. Vou deixar ele aqui embaixo, tá? Então, eu vou alinhar na base do elemento pi. E eu também quero colocar ele à esquerda 50%, tá? Então, eu vou começar no meio. É isso que eu tô fazendo. Agora, eu vou colocar aqui um transform. No X, vou colocar menos 50%, tá? Eu quero centralizar perfeitamente ele. Ainda a gente não está vendo nada acontecer, mas a gente já vai ver, tá? Eu vou colocar aqui a largura de 100% e a altura dele vai ser de 3 pixels. Agora sim, vamos colocar uma cor, né? Para que a gente possa começar a enxergar. Background. Eu vou utilizar aqui o linear. Opa, gradiente. 90 graus. Vou colocar aqui 34, 98 dB. E o fim aqui, um rosinha aqui bonitinho, tá? Então, 9B, 59B6. Tá? E aí, eu vou colocar aqui uma borda arredondada de 3 pixels. Prontinho, tá? Então, realmente só um enfeite aí, tá, gente? Nada demais, não há necessidade, tá? Bem, agora sim, vamos agora aplicar o estilo para o nosso input, tá? Então, bora lá. Então, agora você vai a nossa caixinha aqui de pesquisa, tá? Então, a largura dela vai ser de 94%, tá? O que eu tô falando? Que a largura é quase total, é quase o tamanho total, tá? Mas eu vou colocar só de 94%. Poderia, acho que vou aumentar aqui um pouquinho. Então, vou deixar 94. Bora lá. Vou colocar um espaçamento em cima e embaixo de 12 pixels e do lado 16 pixels. Pronto. Vou colocar aqui uma fonte size de 15 pixels. Pronto, tá melhorando. Vou colocar uma borda, 2 pixels, solid, E0, E3, E7. Já tá dando já tá melhorando. Vamos deixar ele arredondado? 8 pixels. Vou colocar uma margem externa ao final dele, embaixo dele, de 20 pixels. Pronto. Vou remover, tá? O outline none, tá? A gente já falou sobre isso aqui, a gente tá removendo o contorno padrão ao focar, tá? Lembra quando eu apertei aqui, ele focou, ele ficou um negócio preto? Agora já não tem mais. Transition, vou fazer uma transição suave, tá? Em todos os elementos, de 0,3 segundos. Easy, tá? Bora lá. Eu vou colocar também uma cor de fundo aqui. F8, FA, FC. Melhorou, tá? Então, bora lá. Quando eu estiver em focos, eu também quero aplicar aqui o meu foco, né? Então, focos. Vou colocar aqui o meu estilo. A borda, né? A cor da borda vai ser esse azul aqui, que a gente tá utilizando aqui. Pronto, tá vendo? Já deu, já.
um negócio melhor, né? Vamos colocar uma sombra. Vou colocar 0,003 pixel, RGBA. Gente, eu tô passando rápido, tá? Nessas coisas que a gente já falou sobre, tá? Então não é nada novo. Os três primeiros números aqui é a cor. Então, essa é a cor. E aí eu vou falar a opacidade de 0,2%, que é o quê? Não, 2% não, 20%, tá? 0,2, 20% de opacidade. Pronto, já deu uma visualizada aqui melhorada. Bem, vamos colocar também uma cor. FFF. Branquinha. Clicou, fica branco. Então, a gente já consegue ver que está em foco para a digitação. Bem, bora lá. O que eu quero fazer? Eu também quero aplicar no Presshold, tá? Eu quero aplicar um estilo do texto do que é o nosso texto de dica aqui, tá? Esse textinho aqui, tá? Na verdade, eu quero mudar a cor dele mesmo. Colo A0, AEC0. Só isso que eu quero fazer. Pronto, melhorou. Prontinho, bora lá. O que eu quero fazer é aplicar aqui na nossa lista. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer, gente, porque, ó, vamos lá, lembre, gente, é uma lista, tá? Eu vou ter aqui o nosso LI, tá? Teste. E ele tem o quê? Esse símbolo aqui. Eu quero tirar ele, tá? Então, como é que a gente tira? List, style, tá? Que é o estilo da nossa lista. E eu coloco como ícone. E aí eu removo ele, tá? Eu vou tirar também o espaçamento interno. E eu vou também remover a margem, que é o espaçamento externo, tá? Prontinho. Agora sim, eu vou vir aqui. Deixa eu ver mais o que eu tenho para fazer. Quanto finalizou aqui, tá? Lógico que a gente vai ter que aplicar estilo depois para os outros demais elementos, tá? Mas primeiro vamos criar eles, né? E a gente vai passar agora para onde? Para o nosso JavaScript, tá bom? Bora lá. Sem delonga, como é que a gente vai fazer aqui? Vou falar para ele primeiro, olhe para o meu documento inteiro, tá? E aí eu já vou deixar aqui o F12 aberto. O que, gente? Eu falei o que? O F12 é o nosso amiguinho para quem programa aí é desenvolvedor web, né? Porque aqui a gente consegue ver os nossos erros, né? A gente consegue ver se as coisas estão fluindo. E demais outras coisas, né? Tem muita coisa aqui que a gente pode ver. Prontinho, bora lá. Beber aqui uma água, né? Bem, então tu fala para ele o quê? Olha para minha página inteira e aí faz o quê? Advente Listener, fique ouvindo ela, né? Por quê? Porque eu quero que ela fique ouvindo quando todos os meus elementos HTML ele for recarregado, aí sim eu vou chamar aqui o que? Uma função, tá? Uma função anônima. Opa, prontinho. Acho que assim dá para vocês enxergar melhor, tá? Então, falando aqui em outras palavras, tá? Olha, espera o carregamento completo da nossa página antes de executar o código, tá? Por quê? Porque isso vai evitar erros ao tentar acessar elementos que ainda, gente, não foram carregados. Veja só, gente, aqui a gente não teria esse problema. Por quê? Porque a gente tem poucas coisas aqui por enquanto, né? Lembra, a gente vai ser criada ainda aqui dentro, né? A gente só tem só título, né? E uma caixinha, tá? Um input. Basicamente, a gente só tem isso. Mas, gente, isso aqui é um projeto pequeno, para isso só um projeto muito grande. Um projeto muito grande, a gente precisa que realmente todos os elementos estejam recarregados, tá? Porque pode demorar um pouco, tá? Então, bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou criar aqui uma constante, que vai ser, que eu vou chamar de itens. E aqui eu vou ter uma lista, um objeto tá contendo uma lista
que eu quero que apareça aqui para a gente poder fazer uma pesquisa, tá? Então, vou colocar aqui, ó, aprendendo CSS, CSS, Flexbox em detalhes, deixa eu ver mais o que. Vou colocar aqui, construindo com HTML e CSS, fundamentos de acessibilidade web. Importante isso, gente. Noções básicas de JavaScript. Conceitos avançados de JavaScript. Introdução ao Node.js. Desenvolvimento web com Node.js. Bom, né, gente? Vamos fazer mais um. Node.js para iniciantes. Deixa eu ver quantos tem aqui. 2, 4, 6, 8, 9. Tá bom. É que eu tenho que depois saber disso aqui, gente, para poder fazer, aplicar ali um estilo lá no CSS, tá? Mas qualquer coisa, a gente vem aqui. Bem, agora a gente tem o que aqui, gente? Eu criei uma lista, tá? De tutoriais que serão exibidos aonde? Na nossa filtragem, tá? Cada texto, ele representa o título de um tutorial, tá? Então, simples assim. Lembre, gente, isso aqui eu estou criando aqui na mão, mas isso poderia vir de qualquer outro lugar, poderia vir de um banco de dados, poderia vir de uma API, poderia vir de qualquer outro lugar, tá? Que para fins de a gente aprender, eu estou criando aqui na mão. Mas isso aqui poderia vir de qualquer outro lugar, tá? Bem, agora eu vou criar aqui uma constante, tá? E aí eu vou colocar aqui o nome dela, input, tá? O nosso input de pesquisa. Vou falar para ele, ó, olha para nossa página inteira, tá? E aí eu quero que você acesse o elemento cujo ID seja qual. Aí a gente vai lá e veja se tem o mesmo nome, pesquisa, input de pesquisa. Pronto, ele vai encontrar esse elemento. Quando ele encontrar o elemento cujo ID tem esse ID, ele vai atribuir para dentro dessa minha variável, tá? Bem, então, em outras palavras, obtém, tá, a caixa de pesquisa pelo seu ID no HTML. E essa é a caixa onde o quê, gente? Onde o usuário ele digita para filtrar ali os tutoriais, tá? Então, eu preciso ter essa caixinha aqui, tá? Bem, uma outra coisinha que eu preciso também ter minha lista, né? Eu preciso obter a lista onde os tutoriais serão mostrados, tá? Então, onde a minha lista de tutoriais vai estar aqui. Então, eu preciso acessar esse carinha aqui, tá? Então, bora lá. Const. Estou criando uma constante que eu vou chamar de itens, lista, os itens da minha lista, tá? E eu vou comer, gente, olha. Olha para minha página inteira, tá? Eu acho que isso aqui também vocês já estão sabendo de qual é sorteado, né? Acesso, né? Então, get, acessar o quê? Os elementos cujo o ID seja qual? Seja esse aqui, tá? Agora sim, eu posso vir e fazer o que eu quiser. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma função, tá? Então, function, tá? E aí eu vou dar um nome para minha função. Filter, tá? Filtrar, e o que eu quero filtrar? Os itens, tá? Bem, o que primeiro eu tenho que passar, tá? Eu tenho que passar o texto, né? O texto digitado pelo usuário, que o usuário digitou, tá? Então, eu vou vir aqui, vai ser a pesquisa, né? Vai ser o texto, né? Que foi pesquisado.
E aí, veja só, gente, eu tenho uma função, eu tô dando nome para ela, e essa minha função, ela tem um parâmetro, porque ela espera receber algo, tá? Então, em outras palavras, o que que eu estou fazendo? Eu estou criando uma função que filtra, tá, os tutoriais conforme o texto digitado, tá? E aí eu tenho o quê? Eu tenho um parâmetro, tá? Que vai ser o quê? Que espera receber o quê? O texto digitado pelo usuário para poder o quê? Filtrar, tá? E aí eu vou o quê? Retornar algo, tá? Bem, antes de eu retornar, eu preciso fazer umas verificações. Coisa que eu tenho que verificar é se o que o usuário me mandou, tá? Quer dizer, eu vou negar. Se eu negar, tá? O que, que eu estou fazendo? Se não tiver texto de busca, tá? Se o campo estiver vazio, eu vou retornar para ele. Eu vou retorna os itens, tá? Quer dizer, em outra palavra, se não tiver texto de busca, o campo estiver vazio, eu vou retornar todos os tutoriais sem filtrar, tá? Porque eu não tenho o que filtrar, então eu vou ter aqui minha lista, tá? Bem, ok, tá? Agora, se o campo não estiver vazio, tá? Aí eu tenho que agora fazer a filtragem, tá? Quer dizer, ele realmente digitou alguma coisa. Se ele digitou alguma coisa, eu tenho que tentar filtrar o que ele digitou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retornar, tá? O quê? Vou pegar o quê? Os meus itens, tá? Aqui, ó. Os meus itens aqui, a minha lista de itens, e eu preciso filtrar ela. Então, a gente já aprendeu nas nossas aulas de JavaScript essa função aqui, que é o nosso filter, tá? Ele faz a filtragem, tá? E aí, o que, que eu vou fazer? Para cada elemento, tá? Para cada elemento da minha lista, eu vou atribuir dentro de uma variável que eu vou chamar de item. Agora, eu posso criar uma função, tá? Função aqui, ó, gente. Isso aqui é uma função de seta, tá? Então, eu vou aplicar uma função. Então, eu vou pegar o meu elemento, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar ele em letra minúscula. Então, to long case, tá? Vou deixar ele em letras minúsculas. Tudo aqui vai estar em letra minúscula. E aí, eu vou fazer aqui outro, vou chamar aqui outro carinha, que é o que? O includes, tá? Que a gente também já falou sobre ele, tá? Bem, o que eu tô falando para ele? Primeiro eu peguei o elemento e deixei ele pequeno, tá? Deixei tudo aqui em letra minúscula. Bem, e aí eu vou falar, bem, o que tem aqui dentro, tá? Inclui. O que é que inclui? Inclui no meu elemento aqui, por exemplo. Aprenda CSS. Pronto, que a pessoa digitou CSS. O que ela digitou tá onde? Tá dentro dessa variável aqui, tá? Que eu tô mandando para a função. Então, tá dentro desse meu parâmetro aqui. Só que, peraí, gente, ele pode digitar isso aqui como letra maiúscula. Maiúsculo e minúsculo são diferentes, são coisas diferentes na programação, tá? Então, eu preciso deixar todos eles em letra, eu preciso deixar todos eles iguais. Então, eu vou deixar também ele em letra minúscula, tá? Então, vamos lá. Se ele digitou aqui, suponha que ele digitou aqui CSS, tá? Bem, ele vai vir aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui meu primeiro elemento, tá? Aprendendo CSS. Aí eu vou fazer o quê? Vou deixar ele em letra minúscula. Isso aqui tudo está em letra minúscula. Bem, aí eu vou ver. Bem, inclui, quer dizer, tem dentro da minha lista, tá? Dentro desse meu elemento, existe a palavra CSS também com letra minúscula, quer dizer que ele pegou isso aqui e transformou nisso aqui. Isso tem dentro disso aqui, que está em letra minúscula, ele vai olhar e ele vai encontrar isso aqui. Então, tem. Então, vai retornar o quê? Verdadeiro. Então, ele vai retornar uma lista contendo esse CSS, tá? Em outras palavras, gente, o que nós estamos fazendo, tá? Para quem não entendeu, bora lá. Repetir, tá? Eu quero filtrar os itens. É isso que eu quero fazer, tá? Primeira coisa que eu faço aqui, gente, é converter, tá? Tudo para minúsculo, para ignorar o quê? Maiúsculo e minúsculo. Então, para que a gente não tenha problema de um estar em maiúsculo ou um estar em minúsculo, eu transformo isso em minúsculo e eu transformo também o que o usuário me mandou tudo em minúsculo. Então, isso está em minúsculo, tá? E isso também está em minúsculo. Podia, gente, transformar tudo para maiúsculo, tá? O que eu quero que vocês entendam é que tudo tem que estar da mesma forma, tá? Para que não tenha problema aí na lógica do seu código, tá? Então, tudo minúsculo. Bem,
Depois, a segunda coisa que eu faço é fazer uma verificação. Eu vou verificar se o tutorial, tá? Veja só, se o tutorial, se o elemento do meu tutorial, tá? Ele inclui o quê? Tá? Ele inclui, aqui o includes, ele inclui o texto buscado, tá? Se ele encontrar, se tiver, ele retorna uma lista, porque lembra, gente, isso aqui, ele retorna uma lista com aquilo que é verdade, tá? Com as condições verdadeiras. E aí, no final, eu vou ter todos os elementos cujo tenham palavras CSS. Então, eu teria esse, eu teria esse, eu teria esse e somente. Teria esses três elementos aí, tá? Então, é isso que ele faz. Bem, bora lá, vamos continuar. Deixa eu colocar o ponto e vírgula aqui. Eu vou quebrar aqui, gente, para ficar melhor para vocês ver, né? Se não dá para ver direito. Pronto. Melhorou, né? Tá? Esse daqui, gente, ele abre aqui, fecha aqui, tá? E esse aqui abre e fecha aqui. E nós temos também o do Too Long Case, tá? Bem, por que eu tô falando, gente? Porque se ficar faltando aí os fecha dos parentes, dá errado aí, tá? Então, bora lá, vamos continuar. Vou criar outra função. Function, opa, que eu vou chamar de display itens, tá? Vou esperar receber dois parâmetros, tá? Os itens para o display e que eu vou iniciar ele, caso não passe nada, deixar ele como vazio. Bem, bora lá. O que eu tô fazendo, tá? Eu tô criando aqui uma função para mostrar os tutoriais na tela, tá? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero, além de mostrar, né, os tutoriais na tela, eu quero mostrar ele com destaque para os termos buscados, tá? Então, veja só, eu espero receber dois parâmetros. O primeiro que eu espero receber são as listas de tutoriais para mostrar, tá? Então, são as listas normais. Depois eu quero também receber o quê? O tema que foi buscado, tá? Isso é o quê? Vai ser opcional. Ele pode, como é opcional, caso ele não passe, ele vai já inicializar como vazio, tá? Bem, bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer é, gente, se eu tenho um display, se eu tenho algo que vai mostrar aqui, toda vez que eu chamar isso, eu não posso simplesmente sair imprimindo as coisas na tela sem antes limpar ela, porque senão eu vou ficar colocando coisa por cima de coisa, tá? E não é legal. Então, na programação, a gente tem que lembrar sempre, gente, de limpar, tá? É aquela questão lá do banco de dados. Se você abre uma conexão com o banco de dados, você tem que lembrar de fechar. Por quê? Porque, gente, é o reflexo da nossa vida. Você não abre a geladeira, a porta da sua geladeira para pegar uma garrafa de água e você sai e deixa lá a porta aberta. Por que você não faz isso? Porque a energia é cara, né? E aí, quando chegar no final do mês, você vai ter que pagá-la. Então, como você sabe que gasta energia, você faz o quê? Você abre, pega o que você tem que pegar e logo depois você fecha, na verdade? Você não abre a porta do seu carro e deixa lá aberto na rua, na verdade? Você abre, sai ou abre e entra e fecha ela. Então, tudo que você abre, você fecha. Mesma coisa funciona na programação. Tudo que você abre, você fecha. Você abriu uma conexão com o banco de dados, você vai fechar ela. Você escreveu algo, bem, você vai escrever novamente naquele lugar, você vai primeiro limpa, tá? Então, sujou, limpa, abriu, fecha, tá? É sempre assim, tá? É o reflexo da vida. Bem, e aí, o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui meus itens da lista, tá? Que a gente tem ele aqui, tá bom? Então, a gente já tem ele.
E aí, o que eu vou fazer, tá? Lembra, gente, esse aqui é a nossa ULL, a nossa lista, tá? E aí eu vou vir aqui, vou pegar ele e vou falar para ele, olha, eu quero ainda os elementos HTML, eu vou limpá-lo. E eu limpo ele. Se tiver alguma coisa aqui, tá limpando, tá? Bem, limpei, tá? Então, eu vou limpar a lista, vamos adicionar os novos elementos. Fiz a limpeza, já tá, agora já tá tudo limpinho, posso agora fazer minhas coisas. Bora lá. E, tá? O que eu vou fazer? Os itens to display, tá? Dentro dessa variável aqui, nós temos o quê? A lista de tutoriais para mostrar, não é verdade? Então, eu vou pegar, vou fazer uma aplicação. Eu vou pegar ele e vou ver o seu tamanho. E nós temos uma função que faz isso. Tá? Opa. O que eu estou fazendo, tá? Primeiro, eu vou ver o seu tamanho. Se ele não tiver elementos nenhum, lembra, gente? Isso aqui ele conta a quantidade de elementos. Se não tiver nada aqui, se for igual a zero, tá? Se não tiver resultado para mostrar, então, se isso aqui for verdade, quer dizer que não tem nada para mostrar, eu vou entrar aqui dentro do nosso bloco, tá? Porque lembra, gente, o if, como é que o if funciona, tá? O se só é verdade, tá? Se ele só entra no bloco se isso aqui for verdade. Então, se a contagem de elementos dentro dos meus itens to display for igual a zero, quer dizer que não tem elementos, né? Eu vou fazer o quê? Tá? Se não tiver resultado para mostrar, eu vou começar a criar um item, tá? De lista para o nosso para ser colocado lá, tá? Então, eu vou vir aqui e vou falar assim, olha, cria uma constante para mim chamada li, tá? Olha o meu documento, tá? Então, ele vai olhar o meu documento inteiro e eu vou falar para ele assim, ó, cria um elemento, tá? Então, create elemento, então, cria um elemento. Qual é o elemento que eu quero criar? O li, tá? Então, dentro do meu UL, eu quero criar um elemento li. Bem, como é que eu vou fazer? Bem, pego aqui meu li, tá? E eu vou criar uma classe para ele, tá? Para mim poder estilizar, tá? Que é o no results, tá? Se não tiver resultado, tá? Eu vou aplicar esse estilo aqui, tá? Que vai ser uma classe CSL para estilização. E aí eu vou colocar ali, dentro do nosso LI, eu vou adicionar um texto, tá? Então, conteúdo aqui, conte text, tá? Text conte, que é o que? Conteúdo de texto. Qual é o texto? Nenhum tutorial encontrado. Bem, em outras palavras, gente, suponhamos que a pessoa escreveu aqui teste, tá? Se ele escreveu teste, nós não temos nenhuma palavra aqui de teste. Então, quando ele cair aqui, ele vai ver que quando ele fizer todo, né, nosso filtrar, enfim, né, a gente vai já chegar na parte que chamar as funções, a gente vai ver que a gente não vai ter o elemento, tá? O item teste, com nenhum nome teste. Então, eu vou dizer para ele, ó, nenhum tutorial encontrado. Eu tenho que colocar isso aqui para ele, tá? Bem, se não tiver, tá? Se não tiver resultado para mostrar, nenhum. Vou colocar esse texto. E aí, o que eu vou fazer? No meus item list, tá? Que é um UL, tá bom? Lembrando, é um elemento UL. Eu vou falar assim, ó, olha o L, você vai ter um filho, tá? Eu vou dar um filho para ele. Vou falar assim, olha o L, append, você vai ter um filho. Quem vai ser o seu filho? O LI, tá? Então, eu tô dizendo para ele que o elemento LI agora é filho do elemento UL. Então, dentro do meu UL, eu vou ter um elemento LI, tá? Que é uma lista. E aí, termina, né? Retorna. Lembra, gente? Se ele cair aqui dentro e ele encontrar o retorno, ele finaliza a nossa função, tá? Retornou, seja aqui não retorna nada, tá?
ele termina a nossa função. Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo muitas pessoas que têm dúvida, né? Aí, não retornou nada, então ele vai sair daqui e vai continuar. Ou mesmo que ele retorne, ele continua. Não, gente. Se ele retornar, né? Chegou aqui, retorna, quer dizer o que? Ele termina a função. Por mais que eu tenha coisas aqui embaixo, ele não vai fazer, tá? Então, se ele cair dentro desse if, ele encontra isso e ele vai retornar, não retorna nada, porém, ele finaliza aqui, ele termina a minha função, tá? Então, termina a função aqui, tá? Bem, se não tiver resultado para mostrar, suponhamos que tenha resultado para mostrar, tá? Então, agora, se tem resultado para mostrar, vamos mostrar, então, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar, tá? Isso aqui é uma lista, se ele vai vir como uma lista, eu posso fazer um for, porque uma lista ele é um interável, tá, gente? Então, se eu tenho um interável, eu posso aplicar o for nele, porque o for ele vai iterar sobre um interável, tá? Então, a gente pode iterar sobre ele. Então, a gente vem aqui e faz o que? O nosso for. Tá? Opa! O nosso for. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, tá? Para cada elemento da minha lista aqui, tá? Eu vou atribuir para dentro de uma variável, tá? Um elemento. Então, eu vou chamar de item. Para cada item da minha lista, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer alguma coisa, tá? Bem, primeira coisa, eu vou criar um novo item da lista, tá? Como é que eu crio, gente? Da mesma que eu criei aqui, tá? Então, eu posso até copiar isso aqui, ó. Crio uma constante chamada li, que eu atribuo para dentro dele, o que ele vai olhar para o meu documento inteiro e ele vai criar um elemento li, tá? Então, eu crio um novo item de lista, tá? Que é o li. Bem, agora que eu tenho o meu elemento li, bem, eu quero aplicar também um estilo. Então, eu vou criar uma class name, tá? Para depois eu poder aplicar um estilo nele, chamado de list grupo, tá? Um grupo de lista de item, tá? Então, essa aqui é a nossa classe CSS para estilização. Feito isso, agora eu tenho que fazer uma verificação, tá? Então, se, tá? O que veio, né? Pode ser que não veio nada, tá? Então, olha, se tiver um termo de busca, tá? Se o texto for digitado, isso aqui vai me retornar true, quer dizer que tem alguma coisa aqui dentro e eu vou entrar aqui dentro. Se tiver vazio, vai estar o quê? Quer dizer que não passou nada, está vazio, não vai dar falso, não entra, tá, gente? Vazio, nu, o define retorna valor, são valores falsos, tá? Então ele não entra aqui. Para entrar aqui tem que ter algum termo de busca. Se houver, tá? Se tiver um termo de busca, se um texto for digitado, eu vou entrar aqui dentro, porque isso aqui vai me retornar true, tá? E aí eu posso agora preparar agora a nossa lógica, tá? Então, bora lá, vamos lá pensar comigo, tá? Eu vou criar aqui uma constante. E veja só, gente. Presta atenção nisso aqui, isso é um pouquinho chato, tá? Eu vou preparar o termo para ser usado em expressão regular, tá? Vou colocar aqui, ó, escape. Termo. Aí eu vou atribuir para ele o quê? O termo pesquisado. Só que eu vou colocar aqui um replacer. Gente, eu quero remover, e agora eu vou pegar aqui, gente, já um código pronto, para eu não ter que fazer isso na mão. Isso aqui. Não se apegue muito nisso, gente, que se você estiver fazendo faculdade, em algum momento você vai entender, quando você aprender expressões regular, lá na unidade de expressão regular. É uma linha chata, é um pouco complicada, mas, gente, é essencial, tá? Tem aulas que às vezes, para alguns é mais complicado, para as outras pessoas é mais fácil, mas ela é essencial, tá? Na faculdade, né? Eu não vou dizer, nossa, que eu gostava muito da aula, não. Eu achava um pouquinho chato. Porém, é necessário aprender, tá, gente? A gente não aprende só aquilo que a gente gosta, tá? Mas por enquanto, não se apegue a isso. Mas eu vou explicar, tá? O que eu tô fazendo aqui, tá? Eu quero remover, tá? Os caracteres que poderia causar problemas. Então, todos esses caracteres aqui, eles de alguma forma eles podem estar me causando algum tipo de problema, tá? Então
eu vou começar agora a fazer, tá? Eu estou preparando o termo para ser usado em expressão regular, tá? Então, eu preparo o termo para ser usado em expressão regular e eu removo ali os caracteres que poderiam causar problemas. Bem, agora que eu fiz tudo isso, tá? Quer dizer, eu preparei ele, eu removi os caracteres, tá? Que poderia causar problema. Eu agora vou vir aqui e eu vou fazer aqui para outra constante, tá? Que eu vou chamar de reggae, tá? O que eu tô fazendo aqui, tá? Eu vou criar, tá? Então eu vou colocar new, eu vou criar, eu vou estar criando, tá? Uma expressão regular. Então eu quero criar uma expressão regular. Então RG, tá? EXP. Esse carinha aqui, eu crio uma expressão regular. Bem, como é que eu crio essa expressão regular, tá? Eu venho aqui e eu já tenho ela aqui. Eu já não preparei ela, eu já tinha feito a preparação. Agora eu vou criar ela, tá? Então bora lá. O que eu tô de fato fazendo? Eu vou até comentar, gente, porque eu acho que vocês vão ter dúvida e eu tenho certeza que vai ter dúvida, porque esse negócio aqui é um pouquinho chato. Aqui, gente, eu tô removendo caracteres que poderiam causar problemas, tá? Então, o que eu faço? Eu preparo, tá? Vou colocar aqui. Primeiro, o que eu tô fazendo? Eu tô preparando o termo para ser usado em expressão regular. Então, o que eu faço primeiro? Primeiro, eu removo os caracteres que poderiam, tá? Causar problemas. Depois que eu removi ele, eu vou criar, tá? Ao new XP, tá? Então, eu estou criando. Então, criando. Então, eu estou criando é, uma expressão regular, tá? E aí eu falo pra vocês não se preocupar no momento, porque vocês, se vocês estão fazendo faculdade, vocês vão aprender isso. Agora, se vocês não estão fazendo faculdade, aí vocês vão ter gente que procurar aprender isso, tá? Aí vão. Tem muitas aulas boas por aí, tá, gente? Eu não tenho nenhuma aula sobre expressão regular no momento, tá? Mas tem aulas boas aí, vocês podem pesquisar aí pra vocês aprender, tá? É... E aí você procura, gente, uma aula que você consiga entender, né? Que a pessoa explique, porque realmente é um pouquinho chato, tá? Mas aí vocês vão se adaptando aí, tá? Então, crio uma expressão regular, tá? Por que eu quero criar essa expressão regular, tá? Para poder, gente, para poder entrar o termo, tá? Que vai ser o quê? Um case insensitivo, tá? Independente mesmo, gente, da letra minúscula ou maiúscula, tá? Bem, feito isso, o que eu vou fazer, tá? Eu agora já tenho aqui, já preparei todo ele, tá? Agora eu vou pegar o nosso LI, tá? O nosso LI, eu quero colocar um elemento HTML. Então, ini HTML. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o nosso, é, o nosso item, tá? Aqui, o nosso for. Lembra, gente? A gente tá fazendo um for aqui, tá? Então, eu vou pegar o nosso for, o nosso elemento, tá? Nós vamos pegar nosso item da nossa lista. Então, para cada elemento da nossa lista, vou fazer aqui um replacer. Agora sim, viu? Eu vou substituir o termo encontrado, tá? Que ele tá aqui dentro, que a gente teve que fazer todo esse trabalhozinho aqui, tá? E aí eu vou agora colocar ele dentro de um spam, tá? E aí, como eu sempre falo para vocês, eu gosto de fazer isso aqui. Eu venho aqui, crio o elemento spam, porque aqui é o elemento HTML, né? Então eu consigo aplicar as coisas aqui mais facilmente. Eu vou criar também uma classe para estilizar. E aqui, eu vou aplicar ele aqui, tá? Vou colocar assim.
Vamos lá, vou botar lá, corta isso aqui. Opa. E a gente vem aqui, cola aqui, tá? Bem, então eu criei um spam, que vai ter uma classe, tá? E eu tô atribuindo ele aqui dentro, tá? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô substituindo o tema encontrado por um spam, uma classe. Então, ele vai ter o quê? Um elemento HTML, tá? Eu tô colocando ele dentro aqui do nosso elemento HTML. Por que eu estou usando essa classe aqui, gente? Para estilizar, tá? É o termo, tá? Que foi pesquisado. Então, eu vou pegar o termo pesquisado e vou aplicar um estilo nele, tá? Jéssica, eu não entendi. Quando a gente for ver visualmente, aí vocês vão entender melhor, tá? Bem, se tiver um termo de busca, eu vou aplicar isso. Se não tiver termo de busca, eu não preciso aplicar nada, né? Então, eu venho simplesmente aqui, LI, coloco aqui o conteúdo, que é o que? Um elemento, né? Da lista. Se não tiver termo de busca, mostra o texto normal. É isso que eu vou fazer, tá? Bem, por fim, depois de tudo isso, eu vou fazer o quê? Bem, eu tenho lá meu UL, né? Então, que tá dentro do meu itens, list, tá? E eu vou dizer que ó, você vai ter um filho. Então, eu vou adicionar um filho para ele, que é o quê? Seu LI, tá? Então, dentro da minha lista, eu vou ter um item, tá? Então, eu estou adicionando um item criando a lista, tá? Bem, bora lá. Acabou essa função, tá? Agora eu vou chamar essa função. Olha só, o que eu vou fazer? Vou chamar a função display itens, tá? E veja só, esse aqui não é obrigatório, nem o primeiro é. Primeira coisa que eu vou passar primeiro é os itens, tá? Veja só, já tenho nossos itens aqui. Então tá funcionando. Ó, lembra, gente, ele vai fazer isso daqui, tá? Quando houver uma pesquisa, quando eu fizer uma pesquisa, tá? Mas bora lá, vamos continuar. Já estamos terminando, tá, gente? Eu vou criar aqui uma variável, tá? Que vai ser uma variável de controle. Isso aqui, gente, só para ficar bonito visualmente, tá? Eu quero controlar o tempo de espera para evitar ali buscas a cada tecla pressionada, tá? Então, isso aqui é só mesmo para ficar legal mesmo, né? Só a estilização mesmo de melhoria, tá? Então, eu vou pegar aqui a nossa busca, tá? O nosso input lá, vou falar, olha, fica aqui escutando, tá? O que eu quero escutar? Quando a pessoa digitar algo, tá? Então, eu vou estar observando quando o usuário digitar na caixa de pesquisa. Quando ele digitar, eu quero chamar uma função anônima, tá? Não vou dar nome para ela, não. E aí, eu quero fazer algo, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, tá? Vou colocar aqui o timer, cria time hoje, tá? O que eu vou fazer? Eu vou cancelar o temporizador anterior, tá? Se ele existir. Se ele existir, eu cancelo ele. Então, eu venho aqui. Se ele existir, cancelar. No momento, ele não existe, tá? Então, no momento, ele não vai cancelar. Mas, em algum momento, ele vai existir e aí eu cancelo ele, tá? Agora, eu vou configurar, tá? O que eu vou fazer? Ó, vou configurar ele. Vou atribuir o quê? Um set timer. Set time watch, tá? Não vou passar nada, tá? Então, e aí eu tenho aqui uma função. O que eu vou fazer? Criar um conte. Que vai ser o termo de pesquisa. Eu vou atribuir o quê? This.value. Tá?
O que que eu vou fazer? Primeiro, gente, eu vou pegar o que o usuário digitou, tá? Então, eu tô aqui escutando ele, bom, ele digitou. Pega o que ele digitou, tá? Aí eu atribuo para dentro dessa minha constante. Tá dando erro aqui. Deixa eu já colocar aqui, que vai ser 30 milissegundos. Tá, deixa eu criar outra constante aqui. Filter. Eu quero filtrar os itens, né? Então, eu vou chamar aqui a nossa função de filtrar os itens, passando o termo de busca. E agora sim eu chamo aqui a nossa função display itens. Eu pego os itens, né? Que foram os elementos filtrados. E aí o termo também. Agora deixa eu só achar aqui onde é que eu errei aqui, tá, gente? Peraí. Ah, eu tô pegando aqui o nosso input. O nosso input tá aqui dentro. Cadê? Tá aqui. Eu tô ouvindo ele, advent list. Quando ele digitar, aí eu vou chamar aqui nossa função anônima. Pronto. Chamei ele aqui. Aí agora eu quero fazer uma coisa. Se tiver já, né? é, se o temporizador já estiver ativo, eu vou cancelar ele. Então, eu cancelo o temporizador anterior, tá? Se ele existir. Nesse primeiro momento, ele não existe. Então, ele não vai cancelar. Bem, agora vamos criar ele. Aí eu venho aqui e atribuo para dentro dele. O quê? O set time out. É isso que eu quero fazer. E eu quero que ele tenha, eu quero que ele espere 300 milissegundos após a última tecla pressionada. Ah, eu sei onde está o erro. Isso aqui é igual, eu preciso criar uma função de seta. Pronto. Aí eu crio que. Sempre, gente, é uma coisa besta, né? Mas mesmo assim eu vou continuar aqui, né? Que eu ver se minha lógica tá certa. É, aí eu crio uma constante, que vai ser o termo de busca, então vai ser o que o usuário digitou, eu pego aqui o seu valor. Aí eu chamo minha função filter, filtrar os itens, que eu criei ele aqui, que ele me retorna todos os elementos da lista que tem essa palavra. Aí eu atribuo essa lista aqui dentro. Aí agora eu passo a lista no meu display itens e o tema da pesquisa. Pronto. E isso vai levar o quê? Ele espera o quê? 30 milissegundos. Tá funcionando. Se eu vier uma coisa que não tem, nenhum tutorial encontrado. Pronto, eu vou tirar aqui esse F12 aqui, porque a gente já pode ver que não teve erro. E agora a gente vai aplicar o estilo, tá, gente? Já estamos finalizando, tá? Bora lá, vamos terminar de aplicar os estilos. Vamos aplicar com os itens, tá? Lembra, gente, tem que ser o nome que você deu lá, tá? Se a gente chegar. Vou copiar aqui. Tá vendo? Eu dei esse nome aqui para nossa classe, tá? Então, não tô tirando da minha cabeça, não, tá? Ela existe. Vou colocar aqui um espaçamento, em cima e embaixo 2 pixels e dos lados 16 pixels. Isso aqui é um espaçamento interno, tá? Vou colocar uma fonte size de 15 pixels. Também vou colocar uma cor de fundo branca. E eu vou colocar uma borda de um pixel solid
tá? A largura vai ser de 1 pixel, o tipo Solid e a cor E2E8F0. Eu vou deixar ele meio arredondado, então vou colocar de 8 pixels o arredondamento dele. Eu vou colocar um espaçamento embaixo, tá, dele, de 10 pixels. Pronto, já ficou melhor. Vou colocar aqui um transit para todos os elementos de 0,3 segundos. Easy. Vou colocar o cursor, seu ponte. Vou colocar um display flex. E eu vou alinhar os itens no center. Prontinho. Quando passar o mouse em cima, eu também quero aplicar um estilo. Eu vou aplicar aqui um estilo quando passar o mouse em cima. Então, o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui linear, um gradiente, tá? Vou colocar aqui 135 graus. F6, F9, FF, 0%. E aí eu venho aqui e termino com EBF, 4FF, 100%. Deixa eu ver. Gostei, tá bom? Vou colocar aqui uma sombra no final, né? Uma sombra, né? No nossos itens. 0,4 pixel. 8 pixels. RGB, tá? Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui um 52, 152 e um. Eu acho que eram 219 que eu apliquei lá em cima. O bom de ter variável, gente, né? Que a gente não tem que ficar tentando lembrar, né? O que utilizou. E aqui eu vou colocar um 10%. Acho que tá bom. Acho que ficou legal. Vou coisar aqui, gente, para vocês poderem chegar, né? Caso alguém não conseguiu escrever, tá? Bora lá. Transforme. Translate. Vou colocar no Y. Menos 2 pixels. O que eu quero fazer é movimentar ligeiramente para cima, tá? Quando eu passar o mouse, dou esse movimento aqui, ó, bem basiquinho, ó, menor. Nada demais, para cima. E eu também quero mudar a cor da bola. CBD 5E0. Tá bom. Vou colocar aqui vou colocar aqui, né, quando o item fica clicado, né? Agora que nada vai fazer, tá, gente? A gente não criou nenhuma lógica para quando a gente clicar nele algo ser feito, tá? Então, eu só vou voltar ele para a posição dele, normal, tá? Então, retorna à posição normal. Então, eu cliquei, voltou para a posição normal, tá? Só para ter esse efeito visual mesmo legal, tá? Mas nada acontece quando a gente clica nele, tá, gente? Bem, bora lá. Vamos continuar aqui. Eu vou colocar, gente, umas bolinhas do lado, tá? Mas isso aqui, gente, é questão só de efeito mesmo, dá pra ficar bonito mesmo, tá? Vou colocar aqui o display. Vou colocar a line box, tá? Vou colocar uma largura de 8 pixels e o tamanho também de 8 pixels, para também poder criar a nossa bolinha. Vou colocar aqui
deixar ele bem arredondado, né? Tem que ser 50%. Pra poder criar ela. E agora basta colocar uma cor, tá? Vou colocar a cor que a gente tá utilizando. Essa daqui. Vai ficar igual. Agora eu tenho que colocar uma margem externa à direita para colocar um espaçamento. Não ficar grudado, não vai ficar legal. Prontinho. E aí eu vou, em telas pequenas, eu vou fazer assim, ó. Practice. Vou colocar zero. O que eu tô fazendo, gente? Agora eu vou explicar isso aqui que a gente não falou sobre esse carinha ainda, né? Aqui eu tô impedindo que ele diminua em telas pequenas, tá? Então eu quero que ele mantenha assim, dessa maneira que que eu deixei ele aqui. Eu vou colocar aqui um key. Cadê o nosso keyframe? O modificador aqui vai ser o fade. Começa opacidade zero. Começa invisível. Transforma. Vou levantar ele para cima. Abaixo nesse caso, né? Começa invisível e 10 pixels abaixo, tá? Aqui, gente, é a animação de aparecimento dos itens, tá? E aí, tchu, no final, opa, ele vai estar totalmente te parecendo. E aí eu boto ele para a posição dele normal. Opa, é o zero. Então, termina visível e na posição normal. Então, aqui, somente só belezura, tá, gente? E aí, agora eu quero aplicar esse estilo. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, chamo a nossa classe, e aí, animation, fade in, 0,4 segundos, isso. Aqui é a duração e o estilo da animação, tá? Legal. O que eu quero mais também fazer, gente? Aí eu vou vir aqui, ó, chegar aqui, vou pegar ele, tá? Os nossos itens. E eu quero pegar a sua numeração, tá? Então eu quero acessar pela numeração. Então vai ser o filho um. E aí o que eu vou fazer, tá? Animação delay. Vai ser de 1 segundo, tá? Ele vai ter um delay de 1 segundo. E aí eu vou aplicar para todos, tá? Lembra que eu falei que eu precisava saber a quantidade? Porque eu preciso fazer para cada um, tá? Então, bora lá, eu preciso saber aqui quantos elementos eu tenho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 filhos. 9 elementos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui vai demorar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos, 9 segundos. Agora, vamos aplicar? Ó, legal, né? Bem, bora lá. Agora vamos aplicar aqui quando a gente fizer encontrar o termo de busca, né? Dos elementos. Eu criei ele aqui. Falei que ia ser essa classe, então vamos criar essa classe aqui. Agora vocês vão entender, gente, o que isso aqui faz, tá? Ó, quando eu pesquisar CSS, eu quero que o termo CSS, ele aplique um estilo nele, tá? Então eu vou vir aqui, vou colocar uma cor, por exemplo, FFEB3B. Acho que essa amarela aqui, não, a amarela tá feia demais, peraí. FF, tá bom. Ó,
Tá vendo? Eu já sei o termo de busca, onde tá? Ó? Em aprendendo CSS, CSS Factbox em detalhes, construindo com HTML e CSS. Vou colocar um espaçamento também, né? Um espaçamento em cima e embaixo de 0 e 2 pixels do lado. Pronto, já foi melhorando aqui. Vou deixar meio arredondada essa cor aí. 3 pixels. E o fonte vai ser negrito. Pronto, já deu, já ficou legal. Tá, mas também temos a parte de, e se não encontrar, né? Nenhum tutorial. Então, no, deixa eu ver, gente, como é que eu coloquei aqui, que eu não lembro direito, acho que é no Result, né? No, no Result. Lembra, gente, tem que ser o nome certinho, tá? Do jeito que você colocou lá para as suas classes, tá? Então, agora eu vou definir aqui uma cor do texto. Colo 666. Já melhorou? Fonte size. Não, vou colocar um estilo de fonte, fonte style. Vou colocar itálico. Vou deixar ele centralizado esse texto. Vou colocar um pad, um espaçamento em cima e embaixo de 20 pixels. Pronto. Melhorou bastante. Pronto, tudo feitinho, gente. Agora basta a gente ficar aqui, ó. Então, bora lá, vamos ver o resultado da nossa aula, tá? Bem, recarregou a página. Opa, recarregou a página. Ele faz esse efeito aqui bonito. Se eu pesquisar, tá? Ele lembra, ele demora, ele tem um loud delay de 300 milissegundos. Ele vai encontrar as palavras que tiver, tá? Ele traz para mim os termos. Sei lá. Legal, né? Tudo isso, gente, é impossível e está funcionando de uma maneira agradável, principalmente, gente, por causa da expressão regular, tá? Então, tudo funcionando. Se caso não existir, ele colocaria nenhum tutorial encontrado. Se nada tiver escrito, ele traz tudo para nós, tá? Então, realmente está tudo funcionando. A gente volta lá, pega aqui o F12 para olhar, nenhum erro no nosso console, tá? Então, não tem erro nenhum, tudo está funcionando bonitinho. Então, terminamos a aula, tá? Então, mais uma aula aí, gente, com um projetozinho, tá? Super legal para a gente aprender. Então, a gente revisa algumas coisas, né? HTML, CSS, né? Veja que eu estou passando um pouco mais rápido nisso, porque a gente vem praticando bastante, né? Então, na minha cabeça, eu entendo que quem está acompanhando o curso já esteja alinhado aí, né? Embora sempre, gente, sempre eu vou explicar, né? O que está sendo feito, mas a gente vai tentando ir um pouco mais rápido, né? Para não ficar tantas horas, né? O curso. E quando chega no JavaScript, eu tento já ir um pouco mais devagar, né? Embora tem coisas aqui que você já viram, reviram várias vezes, tá? Então, muito obrigada, pessoal. Até mais e tchau, tchau!